nessa hora eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 1 do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios, a partir do verso 15, diz então a palavra do Senhor à sua igreja essa noite. Louvado seja Deus, está escrito: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressurreto dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja diz? Amém, igreja? Você pode repetir comigo com fé? Diz assim: o Senhor, essa noite, abrirá os meus olhos para que eu veja. Agora, bate com delicadeza no teu irmão e diz assim: vai abrir o seu também. Vai abrir o seu também. Irmão, vocês não estão entendendo. Você diz assim: vai abrir o seu também, para que você veja. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que abrirá o nosso entendimento, iluminando então os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar pela fé, a começar a crer para depois ver. Amém? Comece então a crer para depois você ver. E Paulo nessa palavra declara que tem ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Você pode repetir comigo? No Senhor Jesus. E o propósito imediato de Paulo, ao escrever para Efésios, é que ele ansiava que os crentes crescessem na fé. Repete, igreja: na fé, na sabedoria e na revelação. Na fé, na sabedoria e na revelação. E a oração de Paulo baseava-se pelo motivo, presta bem atenção, pelo motivo, pelo que Deus já havia feito, não pelo que Deus ainda iria fazer, pelo que Deus já havia feito. Sabe, queridos, nós devemos entender que o que é mais precioso é porque o Senhor nos livrou do pecado e nos salvou. Era esse o entendimento que Paulo tinha. O evangelho para ele era muito precioso, porque ele entendia que o Senhor havia tirado ele do pecado e tinha salvo. E nós então, muitas vezes, começamos a orar por pessoas que precisam ser salvas, precisam ser alcançadas pelo evangelho. E aí o grande milagre acontece. E as pessoas começam então e dizem: sim, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu libertador. E depois? E depois que isso acontece? E depois que esse milagre acontece? Como você pode fazer para perseverar em Cristo Jesus? E a alegria de Paulo era entender que aquelas pessoas estavam perseverando em seguir o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer: em nome de Jesus, eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu vou prevalecer.
Amados, eu não sei se você já orou por alguém que precisava de ser salvo. Eu não sei se você tem pago um preço por uma pessoa que você diz assim várias vezes para o Senhor: Senhor, toca essa vida, ela precisa ser liberta, ela precisa ser salva. E depois, seus olhos também começaram a ver que essa pessoa tem progredido. Eu vou começar a usar uma palavra que você vai entender melhor. Tem desenvolvido na fé. Os teus olhos também começaram a contemplar que aquela pessoa que você orou tem desenvolvido na fé. Ela um dia aceitou Jesus, mas ela desenvolveu na fé. Ela tem prevalecido na fé. Ou você gastou muito tempo com a sua oração e pronto, ela já foi alcançada pelo Evangelho. Mas as suas atitudes, o seu comportamento, o seu jeito, a sua busca em encontrar o Senhor continua sendo mínima. Mas o eterno propósito do Senhor é até a consumação da redenção na eternidade futura. Amém, igreja? E a oração de Paulo foi pelo bem-estar espiritual daqueles por quem ele orava. Eu não sei se você costuma exercer a fé para que Deus aumente a fé do seu irmão que está do seu lado, para que Deus aumente a fé da sua esposa, que você dorme todas as noites, para que Deus aumente a fé do seu filho, para que Deus aumente a fé do seu pastor, para que Deus aumente a fé da sua esposa, para que Deus aumente a fé da sua irmã. Essa era a alegria de Paulo. E às vezes nós esquecemos de que as pessoas salvas, os salvos precisam de aumentar a sua fé. Os salvos precisam declarar que necessitam de aumentar a sua fé. Você pode dizer amém? Eu concordo. E dessa forma, ele orava para que o Espírito operasse naquele povo em maior escala. E assim eles receberiam do Senhor, você repete comigo, sabedoria e uma vida mais abundante no Espírito Santo. Sabedoria e uma vida mais abundante no Espírito Santo. Essa deve ser a nossa alegria. De você ver, por vezes, cristãos que antes você via assim, eu entendo que você ora pouco, ou eu entendo que você busca pouco, olha, eu entendo, ou eu vejo, e de repente você começa a ver o crescimento, a presença de Deus prevalecendo naquela vida. Queridos, se você volta os teus olhos lá para o verso 16, vamos ler novamente o verso 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo então nos ensina que ele não cessa, que ele não para de dar graças a Deus pelo que o Senhor já havia feito naquele povo, nos Efésios, amém? Ele está dando graças a Deus pela salvação, porque eles estão buscando, porque eles estão prevalecendo em Cristo Jesus. Você se alegra muito quando alguém está prevalecendo em Cristo Jesus? Porque os nossos sonhos devem ser muito mais elevados. Você pede a Deus uma viagem, você pede a Deus um carro novo, você pede um apartamento. Olha o que você pede a Deus, porque você pode pedir muito mais ao Senhor. Quando você tem intimidade, não pede coisinhas materiais não, porque isso para Deus é nada. Pede para que você se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Sabe? Pede para que você prevaleça em Cristo Jesus. Às vezes você pede algo material que para você é tão impossível, mas a gente está muito longe de parecer com o Senhor. E Deus falava isso para mim essa tarde de uma forma tão clara. O que queres que eu te faça? O que você quer mais que Deus faça na sua vida? Sabe, queridos, hoje nós estávamos caminhando e nós encontramos um casal que há muito não víamos. Meu Deus, como gastou-se tempo naquela conversa. Foi tempo. E uma palavra que essa semana nós ouvimos 2 vezes foi assim. Não sei se você vai conseguir entender. Pastor, que bênção. Você casou uma filha. Diz glória a Deus por isso. Você casou uma filha.
Aí a gente completou, e vamos casar mais um filho. E vamos casar mais um filho. Eu não sei o tamanho do seu sonho, mas eu quero ensinar você a sonhar em nome de Jesus. Sonha para que essa palavra profética você possa ver nos filhos dos seus filhos. Porque Deus não é Deus de troca. A gente às vezes aceita Jesus pelo que Ele pode nos dar. Não vem aceitar Jesus pelo que Ele pode te dar. Você aceita Jesus pela mudança que vai acontecer na sua vida. Porque Ele vale muito para você. Não pelo ganho material que você vai ter, mas pelo que você vai ser. Posso ouvir um amém da igreja com alegria? Então, esse é o objetivo. Volta teus olhos para o verso 17 da palavra do Senhor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Você pode repetir comigo? No pleno conhecimento dEle. Eu entendo que esse é o objetivo. Pleno conhecimento dEle. E como a gente gasta pouco tempo orando pelos salvos, nós também vemos muito tempo os salvos se perdendo. Porque aceitam Jesus pelo que Jesus pode dar. Não porque você vai ter uma vida plena com Deus da sua salvação. Sim ou não, igreja? Você vê salvos se perdendo? Você vê salvos caindo? Você vê salvos deixando de orar? Você vê salvos se pegando com coisas materiais? Talvez o seu tempo de oração foi maior porque você estava orando para que aquela vida fosse salva. Sim, foi. E aí? Como vai fazer para prevalecer em Cristo Jesus? Gasta o teu tempo de oração agora, pedindo a Deus que essa vida prevaleça em Cristo Jesus, amém? Que continue com o Senhor, apesar das intempéries da vida, das lutas da vida. Não pelo que o Senhor vai dar. Não pela troca que muitas vezes nós aceitamos Jesus, confiando que tudo vai ficar cor-de-rosa. Não vai. Não vai. Mas você vai ter o seu livro escrito no livro, o seu nome escrito no livro da vida. Você vai ter a convicção de fé, de se permanecer em Cristo, saber para onde vai. Então, eu entendo que esse é o grande objetivo. Sabedoria, revelação, no pleno conhecimento dEle. E sabe uma pergunta que eu tenho me feito? O que Jesus precisa fazer por mim? O que Jesus precisa fazer por vocês que estão aí? Alguns ouvindo, outros olhando do lado e Jesus falando. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. O que Jesus precisa fazer por você, meu irmão? O que mais Ele precisa fazer? Ser arrebatado? Trocar de carro? Trocar de apartamento? Tantas aspirações nós temos como pessoas. A minha lista é tão grande que não suportaria dizer. Mas quando essa semana eu ouvi 2 pessoas dizendo assim: vocês já casaram uma filha. Que bênção! Que bênção! É ver os nossos filhos permanecer no Senhor Jesus. Que bênção! Esses dias eu estava ouvindo um irmão que perguntou assim: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Irmãos, maturidade não é nós conhecermos de Gênesis e Apocalipse. Maturidade é nós, como nós enfrentamos as lutas da vida prevalecendo em Cristo Jesus. Sem desistir. Isso é maturidade cristã. Isso é você ter a certeza da convicção do Deus que você um dia o aceitou como seu Senhor e Salvador. Então essa palavra, Deus nos traz à memória que nós devemos ter os nossos olhos iluminados por meio da nossa fé. Para que assim o Espírito de Deus nos abra o entendimento. Você pode dizer entendimento? Tem coisas na sua vida, irmão, que você não entende agora, mas você vai entender depois. Tem situações que você passa que agora você não tem como compreender, mas você vai entender depois.
Então, o Espírito de Deus, naquele coração que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, começa então a compreender que os desígnios de Deus, ou os sonhos de Deus, são maiores que os seus. Amém? E no verso 18, então, está escrito: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento ou do vosso coração. Eu não sei qual versão você está lendo essa palavra. Mas o coração nas Escrituras é o próprio âmago, é o centro da vida. E refere-se à maneira de como você se vê. Vou repetir. Como você se vê. Paulo diz que não é suficiente nós termos fé, mas que os nossos olhos precisam crer para depois ver. Não é suficiente para você apenas ter fé, mas é importante você crer para depois você ver. Sabe, queridos, eu entendo que o Senhor Jesus, Ele deseja que o nosso coração seja alargado e a nossa visão seja ampliada. Você pode repetir comigo? Ampliada. Diz comigo: a minha visão será ampliada. Em muitas situações de nossa vida, nós ouvimos pessoas e acham que a sua vida é um fardo, mesmo conhecendo a Deus, mesmo servindo a Deus. Sim ou não, igreja? É um fardo o trabalho, é um fardo viajar, é um fardo. Você serve a Deus. Você tem o entendimento que é preciso você passar por aquilo naquela hora. Você sabe o Deus que um dia te resgatou do pecado. E você acha que é um fardo. Olha, é um fardo que eu não tenho mais suportado. Sim ou não? Você conhece assim? Pelo menos um vizinho de longe. Irmão, vocês conhecem alguém assim? Que acham sua vida ser um fardo? Vocês conhecem alguém? Vocês aí de trás, vocês conhecem alguém? Que por um momento na vida já tenha lhe dito: é um fardo, eu acho isso uma chatice. Eu faço porque não posso deixar de fazer. Às vezes até você já orou muito para que Deus te concedesse aquilo. E quando você consegue, você diz: eu não sabia que era tão ruim, não quero mais. Você já ouviu alguém dizendo assim? A irmã está rindo ali atrás, né? Você já ouviu dizendo assim: eu pedi tanto a Deus, a gente até esquece que pede muito a Deus, de repente Deus dá. Aí você diz assim: mas eu não sabia que ia ser tão cansativo. Sabia que ia ser tão chato. Existem pessoas que mesmo crendo em Jesus, a vida tem sido um fardo. Mesmo acreditando que conhece Jesus, diz que a sua vida é um fardo. E por isso Paulo orava, para que pudéssemos apreciar a riqueza da glória da herança de Cristo Jesus. Amém? Por isso ele orava, para que nós pudéssemos entender a riqueza da glória da herança de Cristo Jesus. Você pode dizer comigo: por isso me alegro, porque entendo a riqueza da glória da herança de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, se você que nos escuta essa noite pela internet, ou você que está aqui no culto, se você se vê segundo a ótica de Deus, você começa a compreender as coisas de outra forma. Se você vê a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua empresa, as suas dificuldades com o lado humano que é inerente a nós, e quando a nossa humanidade aparece, Cristo desaparece. Sim ou não? Quando a nossa humanidade aparece, Cristo desaparece. Quando o seu lado humano aparece, você minimiza o poder de Deus na sua vida. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo ilumine nossos olhos, nós mudamos. Você pode dizer assim: eu vou conseguir, para a glória de Deus eu vou conseguir. Diz assim: eu vou conseguir. Se você se vê com a ótica de Deus,
Diz assim: quando eu me vejo com a ótica de Deus, o Espírito Santo produz uma luz em mim. É fácil de nós entendermos assim. O Espírito Santo começa a produzir uma luz em você e traz a você claramente que você pode ter esperança em Cristo Jesus. Amém, igreja? Se você já pesquisou o que significa esperança, você sabe. Mas se você não pesquisou, eu vou dizer para você agora. Amém? Não sei se hoje o Senhor está precisando aumentar a tua esperança. Não sei se é você a pessoa que Deus está precisando que aumente hoje a esperança. Mas eu estava estudando. Esperança é a certeza absoluta do bem futuro vindo da parte de Deus. Diz glória a Deus por isso. Olha, certeza absoluta do bem futuro vindo da parte de Deus. Certeza absoluta do bem futuro vindo da parte de Deus. Então, quando nós deixamos que o Espírito Santo produza essa luz em nós, os nossos olhos são iluminados através da nossa fé. Ninguém está vendo, irmão, mas você consegue. Amém? Ninguém consegue enxergar, mas você consegue ver. A tua fé te faz enxergar. Por isso disse assim, o Senhor disse para mim hoje à tarde: qual é, filha, o tamanho do seu sonho? Senhor, tu queres mesmo que eu te diga? Porque tu sabes, ainda que a minha boca nem abre, tu já sabes dos meus pensamentos. Mas qual é o tamanho do seu sonho, igreja? É maior do que a sua fé? O seu sonho é maior que a sua fé. A irmã, esses dias estava me contando, ela viajou em janeiro para os Estados Unidos. Eu achei bem interessante, ela contou na igreja, nas mulheres, ela dizia assim: pastor, sabe uma coisa que eu nem pedi ao Senhor? Eu nem pedi porque eu achava tão difícil. Aí o meu irmão disse assim: toma a passagem, você vai para os parques, você vai tudo pago. Deixa que eu vou te levar e vou te trazer de volta. E ela assim estava ali agradecendo e a gente se alegrando no Senhor pela vida dela. Porque ela dizia assim: para mim era um sonho tão distante que eu nem pedia. Às vezes a gente se acha assim, é tão difícil que eu nem vou perder tempo em pedir a Deus. Por isso que cabe a nós essa noite perguntar assim para o Senhor: olha, Senhor, tu sabes o meu sonho, mas eu pergunto para você essa noite: o seu sonho é maior que a tua fé? A palavra do Senhor nos diz, está escrito: se tivermos fé, comparado a um grão de mostarda, diremos ao monte: mova-se, e ele se moverá, se moverá, se moverá. O monte se move, irmãos. Sim ou não? Se tivermos fé do tamanho, diremos ao monte: mova-se, e ele se moverá. Por isso que precisamos saber assim: Senhor, o meu sonho é maior que a minha fé? A minha fé suporta o que eu tenho te pedido? Condiz com o tamanho da tua fé? Condiz com o tamanho da tua fé? Queridos, lembremos, pois, da sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nossa vida. Amém? Lembra nesse momento aquilo que Deus já fez na tua vida. Nessa campanha que a igreja, a partir do domingo passado, foram 10 dias de jejum e oração, termina quarta-feira próxima, de 7 às 8 horas da noite. E a gente começa a ter experiências grandiosas com o Senhor Jesus. Pelo simples fato de priorizar tempo para estar na presença dEle. Começamos então a ver que Deus está lá, sempre nos esperando. Tem sido momentos inacreditáveis, indescritíveis na presença do Senhor. E não é no templo no ar-condicionado, é no templo novo, sem ar-condicionado. Deus tem levantado um exército de oração. Você imagina o que é várias pessoas orando pela mesma coisa, pedindo ao Senhor? Irmãos, você imagina o que é várias pessoas pedindo a Deus a mesma coisa, se consagrando ao Senhor por aquela causa? Você já se imaginou nisso? O reboliço que vai acontecer na tua vida como filho de Deus.
Não cheguei no milagre ainda, irmãos. Estou falando que vai acontecer um milagre, primeiro é dentro de você. Você vai começar a ouvir mais a voz de Deus, você vai ter revelação da presença de Deus, você vai ficar inquieto, dizer assim, eu não consegui chegar a tempo, mas eu vou orar meia hora. Olha, eu vim de bicicleta ontem, estava caminhando, parei aqui, Deus falou comigo, passou da hora, eu nem vi. É assim que vai começar a fazer. O milagre vai ser na tua vida. Por isso afirmo aos amados irmãos essa noite, vamos desenvolver na fé. Amém? Vamos desenvolver na fé. E a gente desenvolve na fé quando nós começamos então a ter vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Quando começamos a dar testemunho eficaz de Cristo, não através do nosso conhecimento teológico, mas através das nossas ações para o reino de Deus. Através de como nos comportamos no reino de Deus. Dar testemunho eficaz para o reino do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos usufruir, queridos, da salvação final. Portanto, não desista. Amém? Não desista. Está difícil? Não desista. É decepcionante? Não desista. Sabe? Ninguém falou para você que servir a Deus ia ser cor-de-rosa. Evangelho é cruz. Portanto, não desista. Amém? Não desista. Está muito bom a tua vida? Não desista. Está muito ruim a tua vida? Não desista. Nem está bom e nem está ruim, está do mesmo jeito, aí que você não desiste mesmo. Não desista. Você pode dizer assim, eu não vou desistir. Eu quero incentivar os amados irmãos essa noite a deixar que o poder de Deus opere em você. Eu não sei se nós conseguimos entender a dimensão do poder de Deus. Talvez quando falo para vocês aqui sobre o poder de Deus, deixa o poder de Deus operar, você pensa logo que é começar a pular e falar em línguas, entrar em mistério. Não, deixa o poder de Deus operar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E lá quando você está bem longe, os olhos do Senhor são como chamas de fogo e percorre toda a terra. Deixa o poder de Deus operar em você. Deixa o poder de Deus operar em você, na sua incredulidade. Deixa o poder de Deus operar na censura. Deixa o poder de Deus operar nos relacionamentos. Deixa o poder de Deus operar em você na sua casa. Deixa o poder de Deus operar em você no lugar que você trabalha. E quando você está sozinho. E deixa o poder de Deus operar nos teus pensamentos. Porque só Deus conhece o homem. É nisso que fala o poder de Deus. Por isso que é imensurável. Por isso que não pode ser explicado. Por isso que não se trata de você estar falando em línguas e entrando em mistério. Se trata de você ser coparticipadora para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ser coparticipador para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus, igreja. Sabe, queridos, eu sei que você sabe. Você pode dizer para o teu marido, a mãe Diana pode dizer para ele ali, diz assim, eu sei que você sabe, meu amor. Diz assim, eu sei que você sabe. Você pode dizer que o irmão Fábio para a Suzana, diz assim, eu sei que você sabe. Você pode dizer assim, Luiz dizer para o filho, eu sei que você sabe. Enio dizer para a Natália, dizer assim, eu sei que você sabe. A irmã dizer para o marido, dizer assim, eu sei que você sabe. Irmãos, diz assim, olha, Luciana dizer para sua vizinha, dizer, eu sei que você sabe. Diz Raquel para o teu marido, eu sei que você sabe. Diga, igreja, eu sei que eu vou apenas ser lembrado. Mas o poder de Deus, que ressuscitou os mortos, está ao meu dispor. Amém? Diz assim, está ao meu dispor. Por isso que diz que convicção de fé. Diz assim, olha, diz para Fábio, eu sei que você sabe. Estou só lembrando. O poder de Deus, que ressuscitou os mortos, está ao teu dispor, minha amada. Amém? Usufrua desse poder de Deus na sua vida. Usufrua desse poder de Deus na sua vida. Usufrua desse poder de Deus. Está a nosso dispor. Está à nossa disposição. E se você nunca experimentou, eis que te digo, você hoje é convidada para experimentar esse poder de Deus. Amém? Você hoje é o convidado.
para experimentar o poder de Deus. Esse poder que está à nossa disposição. Você já experimentou o poder de Deus, Helder? Você já experimentou o poder de Deus? Está à sua disposição. Glória a Deus por isso. Você pode experimentar. Mas para isso, é importante e é necessário que nós venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus ative e se manifeste em nós. Você pode dizer essas duas palavras? Ative. Ative o que está desativado. Ativa o que está dormindo. Ativa o que está incrédulo. Ativa o que está morno. Ativa o que está decepcionado. Ativa, Espírito Santo de Deus. Você pode colocar a mão para quem está do teu lado e dizer assim, ativa, em nome de Jesus. Coloca para frente também, para que o Espírito de Deus me encha. Amém, irmão? Diga assim, ativa a pastora em nome de Jesus. Ativa em nome de Jesus. Ativa. É uma forma simples de você começar a compreender que é importante que você permita ser ativado pela manifestação do poder de Deus. Permita ser ativado pela manifestação do poder de Deus. Por isso digo a vocês, essa noite, continue. Amém? Por isso o Espírito diz à igreja, continue. 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 Seja ativado pelo Espírito de Deus para continuar seguindo e servindo ao Senhor. Queridos, vocês já devem ter ouvido essa frase algumas milhares de vezes. Mas hoje vai ser mais uma vez que você vai ouvir. A fé é a capacidade que temos de continuar. A fé é a capacidade de continuar. Sem fé, você não continua. Sem fé, você não continua. Irmãos, amados irmãos, muitas vezes os nossos olhos não estão iluminados por falta de fé. Nós não conseguimos enxergar o que Deus é completamente capaz de fazer. Por isso digo para você essa noite, não deixa que a tua vida seja vista com os olhos naturais. Não olha para a tua família como todo mundo vê. Não olha para a tua empresa como empresa normal, natural, não. Existe algo sobreexcelente sobre a sua vida, que é a presença de Deus. Começa a enxergar as coisas espiritualmente. Vou contar para vocês um sonho. Alguém quer saber? Vocês não são mais tão curiosos como há 10 anos atrás. Mas eu vou contar assim mesmo. Irmãos, eu tenho um sonho. E a gente tem um sonho às vezes. Vocês estão pensando que eu vou para a América ou que eu vou para a Europa? Vou contar o sonho. Escuta bem. Já faz muito tempo que eu tenho esse sonho. E então eu já pesquisei, inclusive, para encontrar esse material e começar esse grupo com a comunidade carente. Não encontrei. Porque eu paguei essa disciplina quando me formei, não vou nem dizer o tempo para não assustar vocês. Então, o sonho ficou lá guardado, mas o Senhor sabia o que eu queria fazer. Tentei encontrar esse filme, começar esse grupo com mulheres da comunidade e não encontrei. Deixei. Mas a partir desse mês, essa última terça-feira do mês, nós vamos ter esse encontro aqui com essas mulheres da comunidade. Mulheres como nós, que são mulheres, que pensam como mulher, que sentem como mulher. E que não tiveram talvez o privilégio de alguém falar desse Deus que pode mudar o nosso caráter, a nossa mente, as nossas vestes, a nossa fala e o nosso jeito de ser. E para isso eu precisava ter algo a oferecer. Colocamos um nome no grupo, Café com Bolo. Mas não é só isso que eu queria, Senhor. Eu queria coxa de retalhos. Eu queria coxa de retalhos. Era isso que eu queria fazer. Eu só não sabia como fazer. E nesses dias, com nossos contatos, para trazer benefício para a comunidade através da associação, vamos começar um curso aqui de design de modas. Design de modas, não é um curso de costureira. Você não vai aprender a fazer, a costurar. Você vai aprender a estilizar, ser estilista, fazer algo diferente.
Isso vai ser proporcionado para a comunidade e para as pessoas da associação. E aí eu recebendo o diretor, então, desse projeto, aqui em João Pessoa, sentada com ele ali naquele canto e falando que as máquinas industriais vão chegar e o que é preciso e a divulgação, de repente ele olha para mim e diz assim: minha filha, nós podemos começar esse curso usando o filme Coxa de Retalhos. E aí o Espírito de Deus disse para mim assim: lembra da tua vontade? Quem já viu esse filme? Trata de um grupo de mulheres que, juntando pedaços de tecido, numa ótica cristã, que não era essa na oportunidade, elas iam sendo tratadas. A cura ia acontecendo. Elas iam falando, iam costurando, com pedaços de tecido. E de uma forma muito simples, por alguém que eu nem sei em quem aquele homem crê. Ele olhou para mim e disse assim: vamos começar esse projeto apresentando o filme Coxa de Retalhos. Coxa de Retalhos. Juntando tecidos, aprendendo a ser estilista, capacitando, qualificando, modificando e apresentando um Deus que tudo pode. É assim, é um projeto, é o sonho, é Deus fazendo. Vocês não estão vendo? Irmãos, vocês não estão vendo, pois eu, em nome de Jesus, já vejo tudo no lugar. Louvado seja Deus. Você sabe, seja espiritual, para que você comece a discernir, ouvir as coisas espiritualmente e dizer assim: eita, que Jesus me lembrou disso agora. Faz o quê? 15 anos que eu tenho essa vontade de começar esse projeto simples. Como? Nós não tínhamos máquinas, vai chegar 4, 5 máquinas industriais para a gente começar a fazer esse projeto para a glória de Deus. Qualificar, capacitar e evangelizar. E essas pessoas vão ser ganhas para Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Um sonho precisa ser do tamanho da sua fé. Do tamanho da sua fé. Irmãos, nós ainda não podemos imaginar o que vai acontecer, mas grande vai ser o mover de Deus sobre essas vidas para a glória do seu nome. Então, eu creio que a partir dessa palavra que o Espírito de Deus ministra em nossos corações, Ele está abrindo os nossos olhos para que nós venhamos a ver através da ótica de Deus. Eu não sei se você crê desse jeito, mas Deus essa noite, em nome de Jesus, está abrindo a tua visão. Recebe em nome de Jesus, te dando uma visão espiritual, como Ele deu a Eliseu. Amém? Te dando, talvez ninguém esteja vendo, mas Deus vai usar você. E você vai dizer: não está vendo? Mas aonde? Mas eu estou vendo. Sente o cheiro, irmãos. Comece a agradecer a Deus o que Deus está movendo nessa hora em teu favor. As nossas orações têm chegado ao trono. Cheguemos, pois, com confiança no trono, diante do trono do Senhor. Amém? Deus tem inclinado os seus ouvidos à oração feita nesse lugar. E eu quero injetar essa palavra de Deus através de minha vida no teu coração, para que você saiba que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe, queridos, você pode nessa hora exaltar o nome do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor é poderoso. O Senhor tem o poder em suas mãos. E a Bíblia nos afirma que até o coração do rei está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não há impossível. É o nome que está acima de todos os nomes. Comece a contemplar a tua vida, os feitos do Senhor na sua família. Comece a contemplar espiritualmente o que Deus é completamente suficiente, capaz de fazer. Sem precisar de nada e de ninguém. Ele faz sozinho. Glória a Deus por isso. Sei se você está muito relaxado para entender o que Deus está dizendo para você essa noite. Mas é coisa grande e poderosa. Sabe quando você tem que ficar completamente ligado no trono e saber assim: por que é que Deus está dizendo a mim? Se a minha vida está completamente bem. Não sei, mas é a mim e a você que Ele está dizendo. Fica ligado. Porque Deus trouxe você. Poderia ter te deixado em casa essa noite.
mas é você e eu que estamos ouvindo o Senhor falando conosco. Sabe, queridos, eu quero ainda dizer algo da parte de Deus aos amados irmãos. Estou parafraseando com 2 Reis, capítulo 6. E eu quero dizer para você que é enviado do rei, que em sua volta há cavalos fortes. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Eu estou parafraseando com o texto, 2 Reis 6. Em sua volta, abre os olhos, Senhor, para que eles vejam que em sua volta existem cavalos fortes, existem carros de fogo, e você não está sozinho. Amém? Olha, você não está sozinho. Você e Deus é muito maior do que o exército do inimigo. Você e Deus é maior do que o exército do inimigo. Você nunca vai vencer essa peleja sozinho. Mas você e Deus é maior do que todo o exército do inimigo que pode se levantar contra você. Portanto, em nome de Jesus, creia sem você ver. Não espere acontecer para você ver, dizer assim, pois não é que foi? Pois não é que Deus disse que ia fazer e fez? Pois Deus disse que ia mudar e mudou? Deus disse que ia transformar? Deus disse que dá provisão e deu? Não espere acontecer, creia antes de você ver. Louvado seja Deus por isso. Olha, queridos, vocês já leram várias vezes a história de Jó. Mas tem algo que me chamou a atenção quando preparava essa palavra. Em Jó 42, nós podemos ver a confissão de Jó, tão conhecida. Podemos até referenciar dessa forma, tão conhecida confissão de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem ou contemplam, ou te contemplam. Eu antes te conhecia apenas do que as pessoas diziam que você era. Mas hoje a minha experiência foi contigo. Não é mais, eu não estou mais contando o que as pessoas me diziam. Hoje os meus olhos te veem. Louvado seja Deus. E olha que Jó já havia orado antes para o seu Redentor. Mas ele depois foi atendido. Diz assim, ele foi atendido. E a presença de Deus... Isso que vi que era lindo, a presença de Deus e a palavra de Deus na vida de Jó, fizeram com que ele compreendesse, entendesse a revelação do caráter de Deus em favor da sua vida. Deu para você entender o mistério como é? Deu para Jó. Jó então começou a compreender o caráter de Deus em sua vida. E aí ele pôde dizer com convicção, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E através dessa experiência que ele teve, e através da experiência que você já teve, ou talvez a experiência que você ainda vai ter, diz assim, eu já tive. Você já teve experiência com Deus. Se você está hoje aqui, é porque Deus já olhou para você. Você já teve experiência com Deus. Amém, meus irmãos? Mas depois dessa experiência pessoal, Jó foi transformado, diz assim, foi transformado por uma disposição de perdoar. Ele foi transformado por uma disposição de perdoar, de renovar a sua confiança em Deus. A experiência que ele teve através da sua palavra e do caráter de Deus em favor da sua vida, moveu o coração dele para que ele fizesse essa grande confissão. Quem nunca leu Jó 42? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Antes eu ficava falando o que as pessoas diziam, mas hoje a experiência foi comigo. Então ele foi movido por uma disposição de buscar, de aumentar a sua confiança, de perdoar. E acima de todas as coisas, a experiência do amor divino, do amor que Deus cuida, Deus zela. Como Deus pode tirar um bem em tanto mal? Como Deus pode fazer algo que parece estar completamente destruído? Como Deus pode renovar o que está ressequido?
Como Deus pode tornar íntegro alguém que não é? Pode. Isso é completamente possível para Deus. É dessa experiência que Jó estava falando no capítulo 42. Por isso ainda vos afirmo, se você perseverar, você vai ver a glória de Deus em sua vida. Se você perseverar, você irá ver a glória de Deus em sua vida. Ainda lá em Marcos 5,18, está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, queridos, os limpos de coração já foram libertos dos olhares da incredulidade. Os limpos de coração já foram libertos da inveja. Os limpos de coração já foram libertos da censura. Os limpos de coração já foram libertos da falta de paciência. Os limpos de coração já foram libertos da falta de perdão. Esses verão a Deus. Você pode dizer amém? Agora é com você. Passa a bola para quem está do teu lado e diz assim: olha, agora é com você. Agora é com você. Sabe? Agora é só com você. Se esforcem, glorifiquem e vejam a Deus. Se esforcem muito, glorifiquem e vejam a Deus. Se esforce ao ponto de você dizer assim: eu não sei de onde está vindo tanta força. Glorifique a Deus e veja o poder de Deus na sua vida. Ainda temos uma referência que eu acho muito bom nós lembrarmos, lá em João 9, quando o cego é curado, ele diz: eu era cego e agora posso ver. Eu era cego e agora posso ver. Portanto, para finalizar, eu posso dizer para você essa palavra: não espere ver para você crer. Não atropele o agir de Deus na sua vida por conta da sua visão. Só você pode impedir o agir de Deus. Às vezes nós estamos míopes, que a nossa humanidade tem tomado conta